Vamos seguir com a última etapa do nosso evento. Nós vamos trazer, então, o assunto do quarto painel, demonstrações financeiras primárias. E para trocar, então, ideias com vocês aqui, eu convido os palestrantes, o Dr. Paulo César Aragão, sócio da BMA Barbosa Musnick Aragão, o Oswaldo Zanetti Favero Júnior, gerente de normas contábeis da CVM, que está substituindo o Paulo Roberto, que teve problemas de saúde na família. E, para moderar, eu convido o Guilhermo Braunbeck, vice-coordenador técnico do CPC e diretor financeiro da FA-CPC, a quem eu passo a palavra, então, Guilhermo. Obrigado, Haroldo. Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos. É uma honra estar aqui sempre. Enfim, agradeço em nome do CPC e da Fundação CPC a participação de todos. Nosso seminário recorde histórico aí desses 18 anos de edições do seminário. É muito bom poder contar com todos vocês. Eu vou aqui só investir alguns poucos minutos para poder introduzir este assunto. Diferente do painel anterior, aqui nós já estamos falando de algo que está mais avançado, né? Ou seja, a discussão da alteração na apresentação de algumas demonstrações financeiras, particularmente a demonstração do resultado, já passou por audiência pública e já está na fase, vamos chamar, final aí de redeliberações do IASB. Então, é um futuro que mais se aproxima, e a ideia desse painel é poder justamente avaliar um pouco que impactos isso terá na nossa vida, aqui especificamente na nossa jurisdição no Brasil. Esse projeto, ou esta trajetória, né, de revisitar as demonstrações financeiras primárias, maiormente a demonstração do resultado, faz parte de uma abordagem mais recente do IASB, já passada aquela década intensa de novas normas, enfim, por exemplo, IFRS 9, o nosso CPC 48, que muda substancialmente aspectos relacionados a instrumentos financeiros, ou leasing, IFRS 16, o nosso CPC 06. Essa etapa, né, de construção já se superou e agora entramos numa fase, quer dizer, agora não, mas mais recentemente, uma fase que o IASB chamou, inclusive, de melhorias na comunicação. E dentro dessa perspectiva, algumas frentes foram abertas e uma delas justamente passa pelas demonstrações financeiras primárias, com o conhecimento, inclusive, até a percepção vinda do próprio mercado de capitais de que a demonstração do resultado, em particular, tem uma série de questões ligadas à sua comparabilidade, né? Apesar de nós aqui no Brasil termos, na lei das SAs, algumas determinações que eventualmente fornecem uma estrutura um pouco mais organizada dentro vamos chamar assim, da geografia da demonstração do resultado, isso não é necessariamente verdade nos demais países, ou pode até ser verdade, mas com estruturas diferentes. Então, a demonstração do resultado é uma demonstração difícil de comparar numa escala transnacional, e esse é um dos problemas que eventualmente está se tentando abordar neste projeto, do qual nós vamos falar nos próximos 60, 70 minutos. Adicionalmente, e acho que foi o próprio Paulo, de quem eu vou falar daqui a um instante e passar a palavra para ele, que falou de dar dignidade às métricas gerenciais, né? Aquelas métricas que surgem da contabilidade, mas que não são definidas por normas contábeis, e que, de uma certa forma, estão um pouco à margem da discussão contábil, mas são tremendamente importantes, ou seja, a reação dos investidores, quando a gente fala de algumas métricas em particular, é de total aceitação, utilização. Então, o IASB, de uma certa forma, tem aqui um projeto que foi altamente inspirado no feedback dos investidores. Então, para falar, ou seja, eu vou seguir aqui a orientação geral de não fazermos descrição daquilo que está no currículo de cada um, mas eu queria só realçar a importância deste nosso painel, olhando para este futuro um pouco mais próximo, em que as nossas vidas em relação a esses aspectos da demonstração de resultado devem mudar. A presença do Paulo Aragão. Bom, eu sou fã dos dois que estão no nosso painel hoje. O Paulo, em particular, como um advogado que milita no direito societário, com vastíssima experiência no mercado de capitais e, particularmente, uma familiaridade e uma aproximação muito grande com normas contábeis, porque fez parte de um dos organismos que dialoga com o IASB justamente com a perspectiva do mercado de capitais. Junto conosco também o Oswaldo, que representa aqui a CVM, gerente da área técnica de normas contábeis,
que evidentemente também tem, já vem manifestando em alguns desses aspectos uma série de regulações, por exemplo, na questão das métricas, vamos chamar assim, gerenciais ou de gestão, e que certamente a CVM teve e continua tendo um papel importantíssimo, inclusive em liderar modificações na nossa legislação, né? Ou seja, se a gente lembrar que a 11.638 começa lá atrás um projeto de lei que foi capitaneado pela própria CVM, então acho que é muito importante a gente conseguir hoje avaliar um pouco essas tensões e oportunidades, o ônus e o bônus, vamos dizer assim, dessas coisas que potencialmente poderão virar norma agora num futuro bem mais próximo e que vão trazer, obviamente, potenciais benefícios, mas também algumas tensões. Então, para a gente começar, eu queria passar a palavra para o Paulo, estou muito ansioso para ouvir aí a sua percepção, Paulo, com relação a justamente essas tensões e como é que a gente vai poder conviver com essas inovações. A palavra é tua, Paulo. Obrigado. Bem, agora não estou mais no mudo. Em primeiro lugar, bom dia a todas e todos. Agradeço pelo convite, pela confiança de permitirem que um advogado faça parte de uma discussão nesse nível, mas esse assunto é particularmente interessante também para aqueles não contabilistas. No fundo, eu acho que a pergunta que todos nos fazemos, ou deveríamos fazer, não entre nós, mas, enfim, para aqueles que, de um jeito ou de outro, não militam ou próximo da área, é por que isso é relevante. Na verdade, usando aquela frase mágica, ou adaptando aquela frase mágica da essência sobre a forma, a essência determina a classificação, aqui nós deveríamos pensar no conceito de que a função deve determinar a forma da classificação, ou seja, para que servem as demonstrações financeiras, especialmente a demonstração de resultado. Durante 6 anos, o Guilherme lembrou isso, durante 6 anos fazendo parte do Capital Markets Advisory Committee, do IASB, exatamente na perspectiva dos usuários das demonstrações financeiras, a reclamação era de, olha, elas são cada vez mais complexas e, de uma certa maneira, cada vez menos úteis para uma análise comparativa das empresas, porque, enfim, em bom português, cada um está fazendo de um jeito. E esse objetivo, claro, da substituição de uma norma, que vale a pena lembrar, foi aprovada em 2001, há 20 anos atrás. Ela sofreu perdão pelo informalismo, algumas recalchutagens no meio do caminho, mas continua sendo uma norma de 2001 e a clara consciência de que, como o Guilherme lembrou, precisa melhorar a comunicação das informações, precisa que elas sejam úteis, compreensíveis e, acima de tudo, comparáveis. De fato, a comparabilidade internacional ainda é um problema, mas que se consegue com um processo de desagregação de uma forma um pouco mais útil, a criação de itens, resultados intermediários, digamos assim, subtotais intermediários, que permitem a compressão. Pela ordem que foi estabelecida, eu acho que faz um certo sentido uma rápida recapitulação, que todos conhecem, mas o que está se pretendendo com essa reforma, que é porque isso já envolve alguns problemas delicados, que é, em primeiro lugar, definir um conceito de receita operacional com base nas atividades principais da empresa. E aí entra um conceito um tanto ou quanto metafísico, digamos assim, isto significa tudo menos o resto. Quer dizer, e aí voltamos ao primeiro quadradinho de que é tudo do que é o resto, principalmente que as coisas variam de acordo com a natureza da empresa. Claro, qualquer apresentação, e há muitas a essa altura, imediatamente sacam um ponto e dizem, não, para banco é tudo diferente, para seguradoras é tudo diferente, e provavelmente porque as atividades operacionais são aquelas que são, vou usar um termo hoje proibido, mas que são exatamente aquelas não operacionais para as empresas do setor financeiro. E aí nós temos uma escala, ou seja, receita operacional menos as despesas operacionais, já temos aí uma abertura
complexa, que elas vão ser apresentadas conforme função e natureza. Isso vai ser mais um estágio em alguma coisa que, sem dúvida nenhuma, e eu sou o primeiro a reconhecer, que nobilitou de uma forma extremamente relevante e merecida o papel dos preparadores de demonstrações financeiras, ou seja, abandonamos, felizmente, e de uma vez por todas, a ideia de que balanço serve para definir quanto de imposto de renda se vai pagar. A ideia de que para que servem as demonstrações financeiras e qual é a função de cada item dentro do processo produtivo é algo que vai, espera-se, melhorar substancialmente. Aí a gente vai ter o primeiro resultado operacional, com um pouco mais de desagregação para certas coisas não tão intuitivas assim. Para quem ainda não se acostumou com isso, explicar que, por exemplo, ativos biológicos e valorização de propriedades para investimento vão ou podem ir diretamente para o resultado, ou seja, que crescimento de um pinheiro é algo que se agrega ao resultado do exercício, é levemente intuitivo. Mas a partir do momento em que se explica, olha, isso aqui é o crescimento do pinheiro, aquilo ali são os pinheiros que nós vendemos para a fabricação de celulose, a coisa começa a ficar um pouco mais clara, e na minha praia do pagamento do dividendo, a gente sabe efetivamente de onde saiu ou saíram as fontes dos ajustes, obviamente, necessários. Aí entramos em algo um pouquinho mais metafísico ainda, que é a definição, depois desse resultado operacional, do resultado das participações em associações integradas. Enfim, eu acho que a tradução vai acabar sendo essa mesmo. E o que são as joint ventures, essas vão continuar a ser MEPadas, como vocês costumam dizer, mas definir o que é parte integral ou não da sociedade vai envolver também um alto nível de julgamento, porque o conceito é que elas não geram retorno individual, ou seja, em que ponto nós temos aí os G6 realmente separáveis ou não. Chegamos ao resultado operacional 2, se quiserem, que seria que passamos à receita de participações e JVs não integradas. Onde cai uma e onde cai outra, enfim, algumas florestas e rios de tinta perecerão para que a gente consiga entender o que é isso. O resultado 3, que nos leva, então, ao resultado financeiro de caixa das atividades de financiamento, ou seja, com o objetivo de comparar as empresas antes, de uma maneira informal, de definir onde elas vão buscar recursos para as suas atividades. Chegamos ao resultado 4, se quiserem, o pagamento do imposto de renda e a nossa peculiar contribuição sobre o lucro líquido e o lucro propriamente dito. Dirão todos que, enfim, já estão, como toda a audiência, acostumados a ler demonstrações financeiras. De uma certa maneira, nós já estamos fazendo isso em algumas demonstrações um pouco mais sofisticadas, mas aí temos o problema. O fato de que isso se transformará em algo obrigatório. E aí, enfim, pensarão todos, olha, isto é a nossa parte dos contadores. Deixe por nossa conta isso, o que nós esperamos do advogado é como é que isso vai se compatibilizar com o texto da lei, que foi exatamente a mensagem de alerta transferida, ou transmitida, melhor dizendo, pela CVM para o IASB na carta ao chair do IASB. Ou seja, olha, como é que nós vamos fazer isto casar com a lei? Talvez seja um pouco complicado. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que analisar aqui é o limite do mandato do CPC e
da adoção das normas pelo CPC, que é, obviamente, o limite da lei. Diz o artigo 177, parágrafo 3º da lei, que as DFs das companhias abertas observarão ainda, e eu ressalto esse ainda, as normas expedidas da CVM, que, a seu turno, devem ser elaboradas, como vem sendo, de acordo com os padrões internacionais de contabilidade. Temos aí, então, um ponto básico, ou seja, algo que é a primazia da lei dentro de um Estado de direito. Por outro lado, estabelece o artigo 22, parágrafo 1º, e 4 da lei que criou a CVM, 6385, que ela tem competência para estabelecer padrões de contabilidade complicado. Fica mais complicado ainda quando sabemos que o parágrafo 2º desse mesmo artigo diz que, olha, as normas da CVM as instituições financeiras valem na medida em que não conflitem com as normas do Banco Central. Isso de acordo com o decreto 3995. E aí fica a pergunta que eu acho que todos nós nos fazemos. Será que realmente nós chegamos a um ponto de ruptura entre o sistema contábil da lei e o sistema trazido através da CVM e vindo dos padrões IFRS cada vez mais modernizados, de sorte que isso imponha a alteração da lei? Eu acho que, de um jeito ou de outro, todos nós vemos isso com preocupação. Primeiro, porque, pela demora que isso representa, todos lembramos do tempo em que o projeto de lei 3.741 ficou adormecido, e, sem entrar em detalhes pitorescos que todos conhecem, também nos lembramos de que forma e com que grau de coordenação o projeto foi ressuscitado e levado à aprovação pelo Congresso Nacional de uma forma um tanto ou quanto acelerada, a ponto de fazer com que, um mês ou dois depois, chegasse à conclusão que o projeto, em bom português, mais uma vez, não funcionava, levando, então, à Lei 11.941. A gente sempre marcha nesse processo de compatibilizar lei societária, padrões contábeis e lei fiscal. O professor Bulhões Pedreira tentou, em 1977, um projeto de reestruturação global do imposto de renda da pessoa jurídica, sem esse remendo permanente que nós temos, que seria a alteração da Lei 4.506, que, pasmem, meus senhores, com 55 anos de idade, continua bem obrigado, vigorando em uma série de princípios. Todo esse processo de modernização sofreu, como sabem, enfim, um certo congelamento no tempo, em função da inflação e em função da redução da efetiva significação do efetivo cunho informacional das demonstrações financeiras, sem prejuízo do belíssimo esforço feito pela CVM, liderado pelo professor e meu queridíssimo amigo Eliseu Martins, no sentido de criar o sistema da correção monetária integral. Mas o fato concreto é o seguinte: rendendo a necessária homenagem ao meu professor Manuel Ribeiro da Cruz Filho, responsável por esse projeto, o fato é que o sistema contábil da Lei 6404 tem hoje praticamente 50 anos. E a ciência contábil avançou substancialmente. Claro, a gente tem ainda tropeços no meio do caminho, como um Código Civil que, achando que fazia alguma coisa realmente criativa e moderna, diz que seria feito um balanço de resultado econômico e dele constarão créditos e débitos. Eu acho que desde bem antes do Fra Luca Pacioli, todo mundo já sabe disso e não precisa de uma lei para dizer. O projeto do Código Comercial, para ajudar a confusão, cria potencialmente um outro sistema da aprovação pelo Conselho Monetário Nacional.
E aí é que surge a questão: existe efetivamente um conflito necessário entre essas regras constantes do projeto do IASB e, basicamente, o texto da lei societária acerca da DRE? O fato é que isso merece um pouco mais de atenção. Sabe, como todos sabem, a gente tem aquela cascata, por assim dizer, em receita bruta, deduções de tributos, receita líquida, CMV, lucro bruto, despesas com vendas, despesas financeiras, SG&A, lucro operacional, outras receitas, resultado antes do IR, e esse conceito, um tanto ou quanto jabuticabal, entre o resultado e o lucro, nós temos as participações dos stakeholders. Tecnicamente, faz um certo sentido. O resultado é da companhia, o lucro é dos acionistas. Administradores, titulares de debêntures com participação, enfim, partes beneficiárias, quando existiam, não fazem parte do lucro. E aí a questão é a seguinte: é possível fazer uma tentativa de interpretação construtiva do artigo 187? Eu acredito que sim, se nós entendermos que o artigo 187 tem uma indicação de parcelas que estão numa ordem aparentemente lógica, mas não necessariamente imperativa. A partir do momento em que nós admitirmos o conceito de que as parcelas do 187, dentro da esfera de competência da CVM, podem ser alteradas com vistas à melhor qualidade da informação contábil, nós vamos ver que, com pequeno, perdão pelo inglês, reshuffling ou reembaralhamento dos itens do artigo 187, a gente fica muito próximo, se não de uma forma totalmente compatível com a sistemática da regra. Isso seria uma tentativa excessivamente ousada de interpretar o artigo 187? Provavelmente não, porque se nós olharmos o item 57 do CPC 26, ou seja, baseado no IAS 1, e esse item 57 mais ou menos se repete no artigo 83 desse novo draft, o que diz lá o artigo 57 e dirá o artigo 83? Esse pronunciamento técnico não prescreve a ordem e o formato que deva ser utilizado na apresentação das contas, mas a ordem legalmente instituída no Brasil deve ser observada. O que acontece é de que forma nós podemos ou poderemos, em relação à DRE, fazer a mesma coisa que nós fizemos em relação ao CPC, perdão, ao IAS 1. O que fizemos nós com o IAS 1? Nós vamos adaptar o IAS 1, mas já que o item 57 do IAS 1 nos permite reshuffle ou reordenar as parcelas, nós talvez possamos fazer a mesma coisa reordenando as parcelas do item ou do novo IAS. É uma tentativa de construir isso e é uma tentativa de dar resposta à legítima preocupação da CVM de que, enfim, se não for assim, nós vamos depender de uma alteração legislativa do Congresso, o que, de acordo com um ponto que une, com certeza, contabilistas e advogados, não faz muito sentido que tenhamos a cada passo a necessidade de que, ou a cada passo, ou a cada 10 anos, de que a lei societária seja alterada em função de um tema estritamente técnico, ou seja, nós não temos aqui
dentro da lei, critérios específicos para determinar a depreciação ou exaustão de minas ou algo assim. Por quê? Os conceitos técnicos são conceitos que evoluem e que não cabem um detalhamento na lei. Fazia isso sentido em 1974? Certamente fazia em função do salto quantitativo que foi representado pelo projeto de lei naquela época. Hoje, certamente não faz mais. Mas, enquanto não se tem, o que talvez seja um salto muito ousado, enquanto não se tem um momento em que a regra do artigo 177 e seus parágrafos que delegam a matéria da CVM seja praticamente tudo o que venha a constar da lei, coisa que provavelmente vai esbarrar numa resistência da Receita Federal. Enquanto nós não temos isso, e para que avancemos nessa linha da regra proposta, seria importante, de alguma forma, se buscar essa interpretação construtiva que sustente a demonstração do resultado nessa maneira mais, enfim, desagregada e mais segmentada em subtotais. Isso nos leva, sem invadir o tempo dos meus colegas de painel, a alguns comentários sobre as medidas de desempenho, as medidas de performance. O EBITDA, ou nosso, em português, Lagida, e seus primos em termos de medidas de performance, que são consideradas, na prática, e efetivamente são, medidas úteis e da visão da performance financeira da entidade e dos seus administradores. O fato é que a qualidade varia, a definição varia, a forma de apresentação varia, já que não são medidas contábeis. A observação 18 do antigo CPC dizia que são úteis para avaliar a capacidade passada e futura da entidade na geração de fluxo de caixas líquidos. E é muito interessante porque passou despercebido, exceto certamente para as senhoras e senhores contabilistas, o fato de que, num determinado momento, o Conselho Federal mudou o padrão dos relatórios de auditoria para incluir essa preocupação com a capacidade da companhia, dos fluxos de caixa da companhia, atender os seus compromissos. O board do IASB, e o relatório diz isso, rejeitou uma definição de EBITDA. E eu acho que era exatamente o que todo mundo esperava. Diga-nos o que é EBITDA. A CVM tentou fazer isso e diz, olha, o EBITDA é isso, mas pode ser ajustado para ser aquilo. A SEC, há alguns anos atrás, e sempre que se fala em EBITDA, eu apresento os papers da SEC dizendo, olha, EBITDA é, como uma frase clássica em teoria literária, que conto é aquilo que tu e alguém diz que é conto. O EBITDA é mais ou menos parecido. EBITDA será aquilo que alguém diz que é EBITDA. É importante, disse o board, olha, não queremos definir EBITDA porque há problemas de classificação nos ajustes da aplicação do nosso CPC 15, o IFRS 3. Algumas indústrias específicas têm critérios muito próprios e a indústria da aviação predileta em qualquer conferência dada à época por Sir David como alguma coisa muito peculiar. A indústria de aviação, a EBITDA, que lá vem com R, e na imobiliária, é algo totalmente particular. Isso vai conflitar, diziam eles, com as normas regulatórias. Então, nós vamos ter o EBITDA IASB e o EBITDA Basileia, o EBITDA Banco Central e por aí afora. E impede a comunicação pelo management da visão que o management tem.
Isso é bom do ponto de vista do usuário da demonstração contábil, é muito ruim. Por quê? Porque os usuários da demonstração contábil, menos familiarizados com o sistema, partem da premissa que estas medidas de performance são medidas contábeis. Sabemos todos que não são. E aí, o que acontece? Lendo as demonstrações financeiras, cada analista tem uma visão de EBITDA. Os meus queridos colegas redigem contratos dizendo: olha, o pagamento vai ser EBITDA daqui a 2 anos. O que, pessoalmente, eu acho maravilhoso, porque cada cláusula dessa garante inevitavelmente a participação do escritório numa arbitragem. É absolutamente seguro. Quer dizer, earnout e EBITDA são uma fonte de renda da maior relevância para advogados e contabilistas, como peritos também. Então, árbitros e juízes trabalham com esses conceitos achando que são conceitos determinados, mas não são. E a própria norma da CVM, 527, reconhece que tem que explicar pontos como itens não recorrentes. O que faz, então, o board, e eu acho extremamente louvável, uma postura dizendo: olha, como tudo na vida, dentro da nossa área, disclosure é a única forma que efetivamente funciona. Notas explicativas, como o índice comunica a performance, como é útil, como foi calculado, e uma reconciliação. E aí, sempre e sabiamente percebendo que está inevitavelmente uma visão, perdão pelo informalismo, um tanto quanto esperta demais das normas, o que se diz: olha, não pode fazer coluna de EBITDA dentro da RE. Isto é proibido. Não misture cálculo de EBITDA com RE. E 2, coloque toda a sua informação sobre medidas de desempenho numa única nota explicativa. Não espalhe isso pelas demonstrações financeiras. Então, de uma certa maneira, eu entendo, e aí, passando a bola para meu colega, eu entendo que se busca, numa certa medida, atender à preocupação da CVM e fazer com que, pelo menos, se explique o que é o EBITDA. Concluindo, então, eu vejo como bastante positiva essa iniciativa que os participantes do CIMEC, com quem eu convivi, os mais diretamente envolvidos em análise das demonstrações financeiras, pediam com muita ênfase, pediam, especialmente, eu me lembro da vice-presidente do CIMEC, especializada em indústria farmacêutica, ela dizia que, comparativamente, aquilo era o mais absoluto pesadelo, que R&D aparecia nos mais diversos lugares, era absolutamente impossível comparar demonstrações financeiras de duas indústrias farmacêuticas. Cada um fazia de um jeito. Inventando uma palavra, essa subtotalização da atividade da empresa, atividade de financiamento, atividade de investimento, atividade operacional propriamente dita, era redistribuída de uma maneira bem complexa. Eu antecipo, como não podia deixar de ser, um volume razoável de trabalho, seja para o IFRIC, seja para o nosso querido CPC, mas, enfim, sem dúvida nenhuma, estamos num processo de evolução. Resolvido isso, como o Guilherme falou, resolvido o nosso predileto buraco negro, que é BCUCC, eu acho que teremos 2 etapas de avanço extremamente significativas. Mas, enfim, muito obrigado pela oportunidade de participar dessa interessante discussão. Obrigado, Paulo. É sempre uma delícia te ouvir, porque a gente consegue enxergar aspectos de perspectiva de mercado de capitais, que você tem, como eu já tinha dito, e volto a insistir, uma experiência importante,
E me parece que esta é um projeto que está justamente muito inspirado justamente nessas dificuldades, né? Nesse vazio, em última instância eu costumo exagerar um pouco e dizer assim, um certo vazio normativo que entre a receita que está lá no topo e o imposto de renda e o lucro líquido que está lá embaixo, no meio que dá para fazer quase tudo, né? Com uma norma que de fato tem pelo menos 20 anos, até mais, né? Porque a própria IAS1 vem de outros carnavais, ela recebeu lá o seu banho de loja no momento, né, de entrada do Big Bang das IFRS na Comunidade Europeia, mais Austrália, Nova Zelândia, enfim, alguns outros, mas de qualquer sorte e vem de uma outra fase, né, onde o mundo tinha muito menos gente adotando IFRS e agora nós estamos com um nobre e grande grupo de 144 jurisdições que adotam obrigatoriamente para todas ou a maior parte das empresas com obrigação de prestação pública de contas. Então é interessante, gosto de ouvir a tua leitura de que, enfim, não é uma interpretação que precisa ser muito elástica, de que talvez a gente consiga de alguma forma acomodar essas tensões de alguma forma. E a questão do EBITDA, que depois a gente volta no momento do Q&A, mas que me parece também importante, de alguma maneira, a gente encarar, né, de frente, ou seja, deixar o EBITDA de lado talvez não vai resolver os nossos problemas. Mas antes disso, eu queria, obviamente, ouvir o Oswaldo e as suas considerações acerca de todo esse projeto, a visão da CVM, como a CVM se posicionou, inclusive, na sua carta comentário da audiência, que acabou no ano passado, o IASB já está em fase de redeliberações. No ano passado foi a nossa, vamos chamar assim, última chance, né, de manifestação, e a CVM o fez. Então, Oswaldo, a palavra é tua, muito obrigado por participar. Bom dia a todos. É um prazer, como sempre, estar aqui com vocês, participando desse evento muito relevante, relevante tanto para os profissionais da área contábil, né, em específico, e outros profissionais que militam na área, e também para o mercado em geral. Eu gostaria de fazer dar uma desculpa em relação a essa mudança do programa na última hora. Estava previsto para o Paulo participar, mas houve um problema de saúde na família e ele não pôde. Eu espero aqui estar contribuindo aqui com vocês na discussão e trazer algumas informações relevantes, como o Guilherme comentou, em relação aos assuntos que nós identificamos nesse ED, né, e que foram endereçados na nossa carta comentário. Antes de tudo, como você já conhece, né, gostaria apenas de fazer um disclaimer, né, que as opiniões expressadas aqui, e assim como os comentários que eu fizer, não necessariamente refletem, tá, a opinião da CVM e nem da área técnica sobre o assunto. A CVM se manifesta através do seu colegiado e a área técnica através de casos concretos que são submetidos para análise e se manifesta de maneira formal. Esse projeto, né, como o Dr. Paulo Aragão já mencionou, né, ele possui como objetivo, né, exceder especificamente, né, melhorar a forma com que as informações são comunicadas, né, nas demonstrações financeiras, né, e com foco específico na DRE. Ou seja, ele faz parte de um projeto mais amplo, né, do IASB, que chama Demonstrações Financeiras Primárias, e que, pelo seu turno, também pertence a um plano maior, né, que é a melhoria de comunicação das demonstrações financeiras, né. Esse projeto ele entrou no plano de trabalho de IASB em função de uma consulta, né, que foi realizada, né, em 2015, que foi identificado como relevante, né, para o mercado. O feedback que foi recebido pelo IASB, que chamou muita atenção, né, foi que tanto de investidores quanto analistas, que os desafios que eles enfrentam na leitura, né, dessas DFs e encontrar as informações que sejam relevantes para eles, né, em suas tomadas de decisões. Então, como vocês podem ver, para a gente, do ponto de vista da CVM, é um projeto que posso dizer assim, é bem caro, né,
Não que os outros não sejam relevantes, mas esse fato mexe num ponto central, né, que é o foco de atuação da CVM no mercado, ou seja, a melhoria da informação que é disponibilizada. Okay? Essa melhoria da informação que é disponibilizada, ela tem como consequência, né, a melhoria, né, e o funcionamento do mercado, né, que se traduz também numa boa formação de preço, numa formação de preço mais saudável, né, posso dizer assim. Então, a gente vê esse projeto como muito relevante e a gente está acompanhando essas discussões, né, que estão acontecendo, e a gente se manifestou. Eu fiz uma apresentação, não é bem apresentação, eu fiz um encadeamento de minhas ideias aqui em função do que eu acho que seria o mais relevante, né, dentro do projeto que está sendo discutido, com o objetivo de que eu possa apresentar para vocês, né, alguns pontos que nós identificamos, né, em relação ao que está sendo proposto, e também uns eventuais pontos de, vamos dizer assim, de tensão, né, como o próprio professor Guilherme e o Dr. Paulo Aragão comentaram, né, que pode existir entre as propostas desse ED com o que estabelece a nossa legislação e também as normas infralegais, né, em relação a alguns assuntos, né. Então, se a gente pegar, do meu ponto de vista, né, a gente pode pegar, eu acredito, esse projeto, né, esse ED, em 4 pontos principais, ou seja, a estrutura das demonstrações financeiras, né, como o Dr. Paulo Aragão muito bem detalhou, né, a desagregação de informações, né, seja ela nas demonstrações na própria DRE ou em nota explicativa, no caso específico a que eu me refiro aqui a apresentação de despesas operacionais pela sua função ou natureza, e também a divulgação de itens não usuais, né, em nota explicativa. O terceiro ponto é a divulgação de métricas, né, de performance da administração, que eu acredito que seja a parte mais ousada, né, desse ED, né, vendo aqui um pouco do ponto de vista do regulador. E o quarto ponto seria algumas mudanças que estão sendo estabelecidas na demonstração do fluxo de caixa, que está eliminando algumas opções que hoje existem, né, em relação à classificação de juros, dividendos pagos ou recebidos. Ele está eliminando essas opções. Então, como vocês podem observar, esses pontos centrais, eles estão muito em linha com o que o IASB recebeu, né, naquela consulta que foi feita em 2015, né, em relação que os usuários disseram que a estrutura e conteúdo, né, da demonstração de resultado variam entre diferentes empresas, dificultando a comparação. Por isso ele está propondo uma estrutura mais um padrão mais estruturado para a demonstração de resultado, né? O nível de desagregação nem sempre fornece as informações necessárias, né? Que ele também propõe mexer nisso. Medidas de gap, né? Podem fornecer informações juntas, mas precisam de disciplinas, né? Uma informação que foi encaminhada. E também eliminar algumas opções de classificação que hoje existem, que dificultam as comparabilidade entre as empresas, né? Então, aqui, pegando aqui esse primeiro ponto, né, a estrutura das demonstrações financeiras, da DRE, como o doutor Paulo Aragão já comentou, né, bem detalhadamente, ele propõe, né, as subdivisões em categorias: operacional, investimento e financiamento, e deixa a categoria operacional como uma categoria residual, ou seja, o que não for classificado como investimento ou financiamento, que ele define, é operacional. Além disso, há 2 outras categorias, né, relacionadas às coligadas de joint ventures integrais, né, que é o termo que utiliza, né, que é destacado como uma categoria em separado das demais. Me parece, lendo o ED, ela me assemelha muito, quase operacional, mas eu vou separar para fornecer uma informação melhor. Assim, aqueles usuários que não entendem que isso seja operacional,
a informação já está destacada, então é fácil você ajustar isso. E um quarto item também que eu destaco é o item que já existe hoje, que é o resultado de operações descontinuadas, né, que ele também, ela também fala em uma categoria em separado, né. O que eu posso, vendo em função dessa estrutura das DFs, né, vendo do ponto de vista aqui da nossa análise, né, que a gente fez em relação a essa proposta, um primeiro ponto que a gente destaca aqui, que é em relação à classificação de despesa financeira, né? Por exemplo, hoje o ED propõe que a despesa financeira seja classificada como atividade de financiamento, na categoria financiamento, contudo, se a empresa possuir entre suas atividades principais o financiamento ao cliente, ela deve reclassificar classificar isso como operacional. Contudo, se a gente pegar, por exemplo, o que diz a nossa Lei 6.404, orientando um pouco no terreno do jurídico, né, fica, a meu ver, que ela dá essa impressão que despesa financeira é operacional, no caso, né? Mas aqui eu acredito que a gente possa ter um pequeno ponto de tensão, por exemplo, quando essa despesa financeira, a entidade não tenha entre a sua atividade principal a atividade de financiamento ao cliente. Aí essa despesa financeira, ela vai ter que ser classificada necessariamente como atividade de financiamento, de acordo com a proposta do ED, correto? E, além disso, existe também a OCPC 02, o CPC 12, que ele também não determina a classificação dessa despesa financeira como operacional, quando a entidade tenha dentre a atividade principal, a atividade de financiamento ao cliente, mas sim ele dá como uma opção, né? Então, esses são os pontos que a gente identificou em relação a essa questão. O outro ponto que foi identificado é em relação a classificação de coligadas e joint ventures integrais, né? Se a gente lembrar, né, vocês sabem que a IFRS aqui na nossa jurisdição, ela é aplicada não só nas consolidadas, mas também nas demonstrações, vamos chamar assim, de individuais, correto? Então, esse conceito ele vai ser aplicado também se for aprovado dessa forma, nas individuais. Contudo, nas individuais, eu tenho também investimentos avaliados pelo MEP em controladas, né? Não só em coligadas em joint ventures, né? Então, como que ficaria essa questão das controladas? É possível uma controlada não ser integral? Ou todas as controladas são integrais? Então, esse é um ponto que a gente levantou de dúvida, né, em relação a esse ponto, né? Outro ponto também que a gente identificou foi a classificação de caixa equivalente de caixa, né, fazendo parte da atividade de financiamento, né? A proposta requer essa classificação, tendo as suas, considerando que a empresa ela não forneça financiamento como sua atividade principal, né, e também não invista, né, em ativos, né, também como parte do seu negócio principal. Então, a pergunta que vem aqui, será que faria sentido na nossa jurisdição a classificação de caixa equivalente de caixa como atividade de financiamento, né? Porque o board utiliza como uma aproximação, né, do caixa equivalente de caixa como o excesso de caixa, né, que está sobrando, né? Então, que ele está disponível lá para realizar um resgate de um título que foi emitido, pagamento de dividendos. Então, com base nessa premissa, ele entende que é atividade de financiamento, mas pegando o conceito, né, e a aplicação na nossa jurisdição, será que isso necessariamente seria uma atividade de financiamento, né, em algumas situações, né, ou não faz parte do capital de giro de algumas entidades, né? O outro ponto também que nós identificamos, né, como você sabe, o órgão regulador ele não gosta muito de escolha contábil, né, em alguns pontos, né, que existe uma escolha contábil, né, quando a entidade tenha a opção, tenha entre suas atividades principais
o financiamento ao cliente, né, a norma ela dá como opção, né, a escolha de política contábil, desculpa, o ED, a proposta, dá como opção de escolha de política contábil, você classificar toda a receita e despesa de origem de atividades de financiamento ou só aquelas que são identificadas como fazendo parte da atividade de financiamento ao cliente. Então, ela dá essa opção. Então, é um ponto que a gente identificou também, que a gente comentou, que apesar de a gente acreditar que seria um pouco custoso você você separar o que é uma, o que é outra, a gente acharia que seria oportuno deixar essa opção, né? Essa menção, né, que aquelas empresas que fossem identificadas que classificassem de acordo com a categoria e não deixar essa opção. O segundo ponto lá que eu destaquei em relação ao... Desculpa, eu recebi uma mensagem, só um minutinho. Sim, estou enxergando a conexão. Vocês estão me ouvindo? Ok. O segundo item aqui que eu destaco foi em relação à questão da você apresentar, né, a norma fala em apresentação das despesas operacionais na DRE por sua função ou sua natureza, de acordo com o método que melhor fornecer de acordo com o método que fornecer a informação mais útil, ou seja, não é uma opção. Né? Você tem que necessariamente apresentar, ao meu entender, lendo a proposta, aquele que fornecer a informação mais útil deve ser utilizado. E se foi entendido que a informação mais útil é fornecida pelo método da função, o método da natureza deve ser divulgado na nota explicativa. Contudo, se a gente pegar a Lei 6.404, entrando também um pouco na área jurídica aqui, o que ela requer em termos de apresentação lá no rol de contas que ela detalha, nos parece que leva a uma análise, né, pela função e não por natureza. Ou seja, se a entidade vier a entender que a apresentação por natureza seja mais relevante, como que ela vai fazer essa apresentação? Considerando que as leis 6.404, ela requer essa apresentação por função. E além também, um ponto que a gente levantou também em função da possibilidade de que a proposta ela não possibilita você misturar conceitos na apresentação, né, entre vou apresentar por função, depois alguns itens por natureza. Ela não permite isso, a proposta não permite isso. A questão que se faz aqui é como tratar eventuais itens, né, que eles são apresentados por natureza, mas que tem a sua função não seja possível de apresentar. Por exemplo, eu estou pensando algo do gênero um impairment de um imobilizado, ou perda na venda de um imobilizado, no caso, né? Como você apresentar isso por função, né? É um ponto. O outro é em relação dentro desse mesmo tema, né? A divulgação de itens não usuais, né? Aqui a gente percebeu também uma certa dificuldade, a gente acredita uma certa dificuldade na aplicação, né, do conceito, né, do que seria um item com valor limitado, um valor de predição limitado, né, ou seja, qualquer itens de natureza, de tipo de valor que tem um valor de predição limitado no tempo, em relação ao fluxo, em relação aos resultados da entidade serem pertinentes, né? Então, um pouco aqui, a análise que a gente fez, como a gente aplicar esse conceito em relação ao tipo de valor. Por exemplo, eu tenho um impairment em relação a um incêndio. Será que, e ele é relevante, será que esse conceito de tipo e valor se referem a impairment relacionado ao incêndio ou qualquer outro tipo de impairment, né? Então, é um pouco dessa discussão. O outro item aqui como eu já havia falado, acho que é o ponto mais ousado aqui da norma, né, ao nosso ver,
é a apresentação é a divulgação, melhor falando, a divulgação das métricas de performance da administração. Como o Dr. Paulo Aragão já comentou, né, a CVM emitiu a deliberação 527, que proíbe, né, a divulgação de essas EBITDA dentro do corpo das demonstrações financeiras, né. Então, a proposta que está vindo do board nesse sentido é que qualquer métrica de desempenho da administração que seja apresentada fora das demonstrações financeiras devem ser trazidas para as demonstrações financeiras, divulgadas em nota explicativa e dando a devida divulgação. Esse é um ponto que a gente ficou, dentre as propostas que foram apresentadas na minuta, né, no ED, esse é um ponto que mais nos causou um pouco de preocupação, tá, em relação a você estar trazendo algumas métricas que poderiam eventualmente não estar de acordo com as políticas contábeis do IFRS para dentro das demonstrações financeiras, porque a nossa leitura da minuta do ED, junto com o parágrafo BC 148, eu lembro até hoje porque isso me chamou muito a atenção, é que dá a entender que isso vai ser possível. Uma métrica que não esteja de acordo com a política contábil adotada pelo IFRS, você vai trazer para dentro das demonstrações financeiras, vai dar, claro, a devida divulgação. Contudo, isso para o regulador é um pouco preocupante, tá? Em função da proeminência que pode ser dado a esses índices, da forma como ele é calculado, ainda mais em função da capacidade de enforcement, ou mesmo de auditoria, né? Eu acredito que tem em relação a esses indicadores. A partir do momento que você coloca dentro das demonstrações financeiras, o auditor é obrigado a checar, né, esse cálculo. Então, dentre os pontos que foram propostos, esses do MPM, né, que foi que nos trouxe um pouco uma atenção especial em relação a essa questão, e além do fato da eventual tensão, né, que isso vai dar com relação a 527, né, no caso. E o quarto e último ponto é um ponto também, um ponto que eu acredito não tenha muito a acrescentar, porque aqui o board está propondo apenas tirar algumas opções, né, em relação ao que hoje é feito na classificação dos juros, dividendos pagos ou recebidos, né, tirar essa opção, né, e deixar mais específico, você não tem mais opção dessa classificação. Claro, existem outros pontos do ED, né, que também a gente fez comentário, mas esses quatro eu acredito que sejam os mais relevantes, né. Tem a questão do papel das demonstrações financeiras, né, que a gente fez um comentário também em relação ao rol que lá estabelece o conjunto de demonstrações financeiras primárias, né, lá para deixar mais claro que aquilo não é limitado ao que lá está descrito, mas sim, se a entidade puder apresentar outro, como no nosso caso a DVA, que isso não seja uma causa de um eventual conflito, né, para deixar isso mais claro na norma. E eu citaria também a questão por exemplo, receita e despesa com variação cambial também, mas também a gente não viu grandes problemas em relação a isso. Eu acho que isso aqui é isso. Do nosso ponto, do nosso lado, foram essas questões que nós identificamos, tá? Eu estou aqui disponível para qualquer pergunta, qualquer comentário que seja feito, e retorno a palavra de novo ao professor Guilherme. Obrigado. Legal, Oswaldo, muito obrigado. É bom sempre poder, obviamente, olhar para essa
análise um pouco mais detalhada, que obviamente a CVM tem o papel de fazer, e porque vai ter que lidar, evidentemente, com isso na medida em que esta norma prospere com estas proposições ou com as eventuais versões modificadas que virão deste processo de redeliberação. Então, eu vejo, até para organizar, nós temos várias perguntas, e para organizar um pouco a nossa discussão, eu vejo, então, que a gente tem, por um lado, vamos chamar assim, as dores naturais, né, de quem sai de um esquema que era muito flexível, né, como disse o Oswaldo, com essas opções que dificultam naturalmente comparabilidade, com o que eu chamei aqui, assumo a responsabilidade de um vazio normativo entre a receita e a última linha, de querer dar um passo adiante, né, e definir essas coisas de maneira a produzir informação útil. E aí, obviamente, né, só não leva a pedra quem não é vidraça. Então, não tem jeito. A hora que você começa a fazer o esforço de dar formato e estrutura, buscando, evidentemente, um objetivo que é o da utilidade, vão surgir essas tensões, me parece que é natural, e eu acho que o processo de audiência revela isso de uma certa forma. Eu particularmente, tive a chance de olhar para algumas cartas, fizemos uma análise, vamos chamar assim, acadêmica, razoavelmente, numa amostra pequena, mas pegando diferentes segmentos, né? Então, reguladores, normatizadores, usuários, investidores, enfim, e se percebe assim, quase evidente, né, que quando você lê as cartas dos investidores ou de associações representativas é praticamente um agree geral, né? Ou seja, no sentido de que há uma perspectiva muito favorável, ou seja, a orientação do projeto teve, particularmente pegando o primeiro ponto e da nossa primeira pergunta que eu vou colocar aqui, que vem do Amaro, e que conhece, evidentemente, participou de parte desse processo. Eu acho que a gente está naquele mundo que, enfim, se vamos dar um passo adiante, né, no sentido de dignificar, né, as métricas de performance, porque elas são uma realidade, né, uma realidade de mercado, independentemente de estarem ou não estarem na norma, o mercado determinou, ainda que tenham diversidades, tem versões, né, o Paulo bem lembrou ali aparecem sempre umas letrinhas no final, enfim, EBITDA alguma coisa, enfim, no caso dessa em particular, mas tantas outras que existem. Então, a gente vive um pouco o dilema de querer, evidentemente, incorporar essas métricas que são a lente com a qual a administração está contando a sua história, e os investidores claramente nos dizem que querem ouvir essa história por essa lente também. E, por outro lado, o que o Oswaldo comentou e outros problemas que, inclusive, algumas dessas métricas podem se afastar em termos conceituais da própria norma, né? Ou seja, não são simplesmente usando o termo que o Paulo usou, um reshuffling de uma despesa ou uma receita para lá ou para cá, eventualmente transformam coisas dentro de uma outra perspectiva, né? Então, a gente tem que viver com esses dois mundos, né? E tentar dele tirar uma síntese que seja melhor do que aquela que a gente vive hoje, que é de um certo afastamento dessas métricas. Então, Amaro pergunta, eu acho que bem assim, alguma ideia de definição, qual que é o caminho que eventualmente a gente poderia adotar? Eu acho que a gente tem já uma certa experiência da CVM, então eu gostaria de ouvir um pouco, Oswaldo, nesse sentido do que foi a orientação da CVM com relação à Lagida EBITDA em particular, dando uma certa definição e permitindo, né, estamos falando fora da demonstração financeira, mas ainda assim regulando de alguma maneira qual tem sido a experiência da CVM nesse sentido, né? E como é que a gente chega em alguma consistência, né? A provocação do Amaro é boa, ou seja, como é que a gente chega lá, né? Por que a gente eventualmente não considera transformá-la, né, tirar essas medidas do mundo não contábil e trazê-las propriamente? O IASB tomou um certo caminho, mas eventualmente a pergunta é genuína, né? Ou seja, será que esse é o caminho? A gente tem naturalmente, talvez a gente esteja discutindo medidas que são muito novas, né? Ou seja, se a gente for pensar EBITDA em particular, apesar de ter nascido num contexto bem específico, dentro da história da contabilidade, certamente é uma medida muito, muito nova, e que o mercado vai, de uma certa forma, seletivamente encontrando
encontrando o seu lugar através de um jogo normal de oferta e demanda de informação. Então, talvez ainda não seja a hora, mas eu vou pegar carona aqui na pergunta do Amaro, será que deveriam continuar sendo medidas não contábeis? Talvez ainda sim, mas eventualmente queria ouvir a vocês também, se mais adiante a gente poderia imaginá-las como algo, ou seja, a partir da prática de mercado e da consolidação de mercado, como eventualmente poderia talvez se incorporá-las dentro das normas. Então, eu sei que eu fiz um monte de perguntas, mas queria começar talvez com o Oswaldo, ouvindo um pouco da experiência da CVM quando decidiu, deu um passo específico, ainda que para fora das demonstrações financeiras, de definir um LAGIDA, um EBITDA e exigir uma reconciliação para versões que potencialmente pudessem ter um ajuste em relação a essa âncora. E aí depois, na sequência, eu repito um pedaço das outras questões que eu queria ouvir o Paulo também. Oswaldo, por favor. Acho que você está com o teu microfone fechado, Oswaldo. Perdão, sempre acontece. A pergunta é excelente, não sei se a resposta vai ser excelente, né? Mas vamos lá. A gente teve uma experiência no passado em relação a esses tipos de informações, né? Essas métricas, que até foi uma demanda do mercado em relação a uma certa atuação da CVM, no sentido de você estandardizar, né, essa apresentação dessas métricas. Foi daí que veio a instrução 527. Estão me ouvindo? Ok? Tá. Sim. Instrução é 527. Por quê? Porque havia apresentação de indicadores que tendiam a ter um viés por um lado, né? Havia a apresentação desses indicadores com algumas informações que não eram divulgadas. Então, a nossa intenção foi exatamente tentar dar um pouco de padrão, né, a forma como estava sendo divulgadas essas informações. A gente acredita, entende que, vamos assim, são alguns indicadores são importantes, tal. O que faltava na época, né, era um pouco de divulgação da informação relacionada, como você calcula, por que você excluiu certos itens do resultado nesse indicador, naquele outro você não incluiu, o outro ano você vai e muda e não explica por que você mudou, né? Então, a meu ver, a gente até fez um comentário, eu acho que seria, respondendo um pouco mais especificamente a pergunta lá do Amaro, a gente acredita que seria interessante, né, como a gente fez aqui, né, com relação a 527, que o IASB tentasse uma definição, né, por exemplo, do que seria um EBITDA e um EBIT para fins de IFRS, como ponto de partida. Correto? E a partir daí você procedesse, né, aos seus ajustes, né, de acordo com o que com que a administração achasse relevante, né? Claro, sempre divulgando informação em relação ao porquê da inclusão ou exclusão de determinado item, o porquê que a administração acha aquele ajuste relevante, né? É mais ou menos o que a gente fez lá com a 527, né? Eu acho que até foi um ponto que a gente colocou na nossa carta comentário, né? Que como a minuta, ela vinha como ela não definia, né, o que seria um EBIT para fins da aplicação do ED, né, dos requerimentos. A gente achou até interessante que fizesse um pouco esse esforço no sentido de você ter um ponto de partida e a partir daí você fizesse esses ajustes de acordo com o que a administração achasse mais conveniente, contudo, mas que representasse na visão dela a performance da entidade. Desculpa. Claro, sempre com a divulgação de informações, né, que isso é primordial. Não sei se eu consegui responder a pergunta. Acho que sim, e aí eu queria aproveitar esse gancho e ouvir do Paulo um pouco, ou seja, dentro da perspectiva de mercado de capitais,
se a gente for olhar, provavelmente existe um cardápio virtualmente infinito de medidas alternativas, mais ou menos próximas de algum subtotal da contabilidade, e que, evidentemente, ao normatizador seria a losing game, né? Querer, de alguma forma, incorporar essas coisas todas, porque, primeiro, elas estão numa dinâmica, algumas delas vão se consolidar, outras, eventualmente, vão mudar, vão morrer, vão se modificar. Existe um ponto ideal, Paulo, na tua visão? Ou seja, primeiro, existe vantagem para o mercado de capital em essas medidas virarem um dia medidas não contábeis, deixarem de ser não contábeis e passarem a ser contábeis reguladas? E como é que o regulador pode, na tua visão, ou quando você estava lá no CIMEC, como é que vocês, de alguma forma, sinalizavam se alguma coisa já estava no ponto em que o regulador precisaria começar a olhar? Eu acho que o EBITDA é um bom exemplo, acho que a mensagem foi dada e o IASB disse assim, pelo menos por enquanto ainda não é a hora. Existe um ponto ideal em que essas coisas talvez devessem sim começar a fazer parte das normas, na tua percepção? Isso é alguma coisa extremamente dinâmica. No fundo, definir coisas, enfim, na minha época de estudante latim, havia o homine definitio periculosa est, que tem uns 2000 anos de verdade. Definir qualquer coisa é muito perigoso. O que acontece aí? As coisas vão mudando de um jeito ou de outro e, francamente, eu acho que o enfoque de tratar como tudo, e é todo o enfoque informacional de mercado de valores imobiliários, tratar na base da disclosure e dizer, olha, coloque tudo numa nota e explique como você fez. Talvez um dia você tenha um certo nível de convergência para uma regra, mas definir isso a priori, como foi feito, e o Basis for Conclusions do draft do ID são muito claros. Quer dizer, olha, o board rejeitou estabelecer restrições por uma série de razões. Então, e rejeitar estabelecer restrições é uma maneira elegante de rejeitou estabelecer definições. Olha, a gente não vai conseguir estabelecer definições, especialmente porque, de um jeito ou de outro, enfim, através do mundo, across the world, e num corte horizontal de países e indústrias, você não vai conseguir chegar a algo definido. Se você quiser, no limite do limite, em termos de conceitos, você pega duas empresas aéreas, uma forte, se não integralmente baseada em leasing de aeronaves, e outra que ainda usa aquelas aeronaves que o Sr. David gostaria de voar, ou seja, aeronaves próprias presentes no balanço, você vai ver que o EBITDA, o EBITDAR, sai completamente diferente. Então, não dá para você ter no board uma regra de EBITDA para aviação com muito avião lisado e EBITDA para aviação com avião próprio. Eu acho que, basicamente, tem que ser feito essa regra. Ponha tudo numa nota, diga como você fez e ancore isso nas demonstrações financeiras. Eu acho que é o primeiro passo para nobilitar esses índices de demonstrações financeiras. E se a gente olhar, isso está meio fora de moda hoje em dia, mas antigamente todo mundo tinha o seu livrinho de índices de liquidez financeira, liquidez seca, liquidez isso, liquidez geral. Demorou um tempão até a gente chegar lá, mas no final, sem tentar fazer uma definição contábil ou regulatória do que é índice de liquidez seca ou liquidez geral, convergimos para lá. Eu acho que o ponto importante é esse compromisso de, olha, não seja excessivamente criativo, explique de onde você tirou isso, faça usando o nosso modelo Excel, rastreie os antecedentes, aplique aquela setinha dos antecedentes e nos diga de onde saiu esses números. O resto, os analistas vão ver. Tá claro, Paulo, obrigado. Eu vou ainda na temática, né, dessa
tensão natural, né, de definir, não definir, ser útil ou deixar alguma flexibilidade para ainda assim tentar ser útil. O João Manuel comenta, por exemplo, a questão dos resultados não recorrentes, né? Então eu dou aqui um pouco, talvez um testemunho que mistura um pouco de prática, um pouco de academia, mas é evidente que a utilidade informacional para fins de valuation, né, de avaliação econômica, depende substancialmente da capacidade do leitor em, de alguma maneira, discriminar, né, o nível de persistência dos itens no tempo, para que, obviamente, eles sejam considerados com um maior nível, né, de repetição nos anos futuros nos modelos de valuation ou como alguma coisa não recorrente. Então, o IASB tentou, né, tá ali dando um passo em relação a isso, mas é naturalmente desafiador. Então, na verdade, assim, sem entrar necessariamente na tecnicalidade da definição, queria talvez ouvir, agora inverter a ordem, começar com o Paulo e passar para o Oswaldo, se vocês acham que está na hora da gente, ou seja, a gente já teve algo parecido, talvez, no Brasil, com aquilo que a gente chamava de não operacional, e que, eventualmente, tivemos que banir justamente porque as IFRS afastavam completamente essa terminologia e essa classificação. O que não quer dizer a mesma coisa de recorrente e não recorrente. Acho que são coisas que podem ter alguma semelhança, mas certamente conceitualmente são diferentes. Então, nós estamos retomando a discussão do recorrente e do não recorrente, e queria, na verdade, ouvir de vocês um pouco a percepção de quão difícil vai ser essa batalha, ou seja, se ela tende a ter alguma chance de sucesso ou não. Utilidade, eu não tenho dúvida que tem, mas ela padece dessas dificuldades naturais de querer definir coisas que, eventualmente, a administração tem uma lente que é variável, né? O Paulo estava dizendo justamente da mutabilidade que as coisas têm, mas tem chance, vocês acham, desse negócio prosperar, Paulo? O que você acha? Olha, eu acho que essa é uma batalha que se ganha na desagregação, não na medida de performance. A partir do momento em que se consiga um objetivo, o objetivo de uma desagregação adequada, mostrando que uma companhia que fabrica meias não acha petróleo no subsolo da sede todo ano, qualquer coisa no gênero, você vai conseguir passar nessa âncora entre as DFs primárias e as medidas de performance. Olha, isso aqui tem um pedaço que vem dali, digamos assim. A desagregação e a necessidade. Por isso é que eu acho que esse item que parece secundário é fundamental, ou seja, inclua tudo numa nota. Não espalhe EBITDAs ou medidas de performance pelas suas notas explicativas e pelo relatório de administração, porque isso a palavra é um pouco forte, mas isso fica um negócio totalmente desleal. Você tem que sair procurando onde é que a coisa está. E sempre o argumento, não, eu coloquei, está aqui, você tem que juntar com um pedaço. Não, concentre isso. É um ótimo comentário, Paulo, porque a gente nem falou disso, mas talvez, aí de novo, da leitura das cartas, você pode ter divergência com relação a aspectos dessa discussão das medidas de performance, mas acho que houve um consenso muito forte com relação à concentração da informação num lugar só, justamente para permitir essa leitura de maneira mais eficaz, eficiente e eficaz, né? Porque às vezes não é só uma questão de eficiência, é de encontrar mesmo a informação. O volume de informações é gigantesco e, naturalmente, algumas delas, né, a gente já sabe disso, a própria definição de materialidade do IASB mudou no sentido de dizer muito claramente que o excesso de informação inútil obscurece a informação útil, né? E a gente sabe disso porque, de fato, quando você pega notas explicativas de 150 ou 200 páginas, claramente o dia sempre tem 24 horas. Pode mudar muita coisa, mas isso não muda nunca, né? Eu queria ouvir um pouquinho, Oswaldo, com relação à questão do recorrente e não recorrente, porque percebo que, naturalmente, o regulador vai ter uma natural preocupação com relação ao julgamento que está envolvido nisso. Como é que vocês enxergaram isso dentro do jeito que a proposta está e a utilidade disso?
vai ter preocupação, assim como já teve no passado também em relação a esse ponto, né? Sempre a classificação de recorrente e não recorrente é um assunto que que trazia bastante discussão na CVM. Eu concordo com esse ponto levantado do Dr. Paulo Aragão, que eu acredito que esse assunto deveria ser endereçado através da desagregação da informação, né? Que aparentemente, né, me parece, na minha leitura do ED, parece que é um ponto que ficou um pouco assim, meio deixado de lado, assim, mas a gente acredita que, sim, que é bem relevante também essa questão. Eu tenho a visão de que é um assunto que veio para ficar, vai perdurar em função da sua relevância, né, apesar da gente observar alguma dificuldade, né, de aplicação prática que possa ter em relação ao conceito da persistência, né, da continuidade desse item, né, nos exercícios sociais seguintes, né, mas na minha visão eu acredito que é um item que veio para ficar e que deveria na realidade, né, porque é relevante. Obrigado, Oswaldo. Eu vou aproveitar, a gente muda de página, mas não muda de assunto, e eu acho que talvez a gente possa fazer uma ponte, porque teve uma pergunta, o Levi perguntou especificamente, como é que a gente faz, de uma certa forma, para conectar estas coisas todas que nós estamos discutindo dentro da perspectiva do XBRL, né, das taxonomias e da comunicação a partir agora de uma outra referência, de um outro dicionário, ou seja, em parte me parece que o esforço em direção a definir melhor alguns conceitos dá mais, vamos chamar assim, competitividade a um dicionário XBRL de informação. Por outro lado, pode abrir outras insuficiências que, eventualmente, o IASB sempre está enfrentando com relação ao XBRL, que é ser útil, ou seja, produzir uma taxonomia que permita, de fato, etiquetar as coisas de uma maneira a que essa linguagem possa ser utilizada, mas sem cruzar a fronteira, né, sem o time do XBRL virar um segundo IASB, né, criar interpretação a partir da taxonomia. Então, eu não sei o quanto vocês podem eventualmente comentar, é uma discussão enorme, talvez a gente mereça o XBRL ser tema para o próximo seminário em 2022, mas se tiverem algum comentário, vou talvez começar com o Oswaldo, que eu imagino que esse assunto deve estar, de alguma maneira, no radar da CVM. De que maneira a gente consegue botar o XBRL nesse nosso papo? Boa pergunta. Vai estar relacionado, né, a partir do momento que você vai ter uma estrutura, né, lá de apresentação em sua demonstração financeira, e você tem os labels, né, em relação ao XBRL. Foi o Levi que fez essa pergunta, eu estou vendo aqui no chat agora, exatamente, qual você enxerga a conexão? Sim, existe uma conexão, né, com certeza, em relação a esses dois assuntos. Agora, como a gente endereçar internamente, aí é uma outra situação, né, que nem você comentou, né, Guilherme, mereceria um tema para uma outra palestra, né. Já está anotado aqui, inclusive, viu, Oswaldo? Muito bom. Enfim, nós temos alguns poucos minutos só para encerrar. Eu acho que vale a pena só, talvez, alguns... Tem uma outra pergunta, mas algumas que a gente não fez, mas o próprio Oswaldo ou o Paulo foram comentando ao longo das suas falas, como por questões de variação cambial, enfim. Então, me parece, ou seja, como comentário final, que, enfim, nós estamos naquela situação em que saímos de um lugar mais primitivo, né, mais antiquado, de uma norma e o Paulo bem notou, né, de uma norma que tem aí pelo menos 20 anos, e estamos indo para a direção de alguma definição que permita melhor comparabilidade, comunicação, enfim. Esse caminho não será, evidentemente, indolor,
mas de uma forma geral, eu saio daqui, pelo menos do que eu ouvi, tanto do Paulo como do Oswaldo, com um razoável otimismo, né? Primeiro, otimismo com relação ao tamanho das dificuldades que a gente tem com relação à legislação societária para acomodar essas coisas, então talvez o problema não seja tão grave como pode parecer, e por outro lado, que ainda que a gente olhe sobre outras perspectivas, auditoria, regulação, enfim, o que é natural que exista alguma preocupação, ou muita preocupação, mas que existe uma certa reverberação positiva com relação à utilidade dessas coisas e, consequentemente, isso já é meio caminho andado para a gente ter sucesso nessa implementação. Então, enfim, tentei fazer uma certa síntese do que a gente falou aqui, queria repetir e reiterar os agradecimentos a Dr. Paulo Aragão e Oswaldo Fávero pela presença aqui no nosso painel, e devolvo a palavra para o Haroldo, rigorosamente 12:05. Haroldo, a palavra é tua. Obrigado, Guilherme, muito bom, parabéns aí, obrigado, Paulo Aragão, obrigado, Oswaldo, e vamos seguir, até a próxima.